Então aqui esse elevador, ele é composto de uma única torre, tá certo? O movimento vertical é feito através de cremalheira, um peão, tá certo? Com umas catracas, como se fosse bicicleta, tá certo? Mas sendo que a cremalheira é um cheio de dente, é uma peça onde contém vários dentes e existe um peão que vai rotacionando dentro desses dentes e vai fazendo um movimento vertical aí, tanto subida quanto descida desse tipo de equipamento. Logicamente, a gente tem a parte de proteção de incêndio, de equipamento, a gente tem que ter o extintor. Nesse caso do cremalheiro, o extintor fica dentro da cabina, tá certo? No outro caso, o elevador de cabo de aço, o extintor ele fica na parte da máquina, lá embaixo, ok? Bem, cabo de aço. A gente tem aqui a fixação por cabo de aço. Então, o cabo de aço é um dos materiais ou dispositivos mais utilizados dentro da construção civil, né? Ele tem uma infinidade de utilidades dentro da construção. E uma delas, né, a gente já falou aqui, que é a parte de estaiamento, a outra de elevação do guincho de carga, guincho de passageiro, né? E também é utilizado como linha de vida, então fixação do trabalhador, né, evitando queda em altura do trabalhador. Então a gente tem aqui, ó, eu trouxe até um cabo de aço, né? Billy até pode. Bem, esse é um cabo de aço, como vocês estão vendo aqui, ele tem um diâmetro, tá certo? Nesse caso aqui é um cabo de aço com uma bitola de 8 milímetros, tá certo? Ele é um cabo de aço de alma de fibra, ele tanto pode ser alma de fibra como alma de aço, tá certo? Diferença de um para o outro é que a alma de aço, ele não tem tanta trabalhabilidade, certo? Quanto a alma de fibra, ele tem uma certa flexibilidade, uma trabalhabilidade. Então, se houver necessidade de você fazer enrolamento, a alma de fibra ele vai funcionar muito melhor do que a alma de aço. Mas a alma de aço, por sua vez, por ser uma alma de aço, ele vai suportar uma capacidade de carga bem maior, tá certo? Mas a finalidade que eu quero mostrar a vocês aqui, de trazer o cabo de aço, não foi especificamente essa. Foi para mostrar aqui que a gente tem, aqui na lateral, existe esse dispositivozinho aqui que é chamado de clips, certo? Muita gente conhece também como castanha, né? Que é esse dispositivozinho aqui que a gente tem, tá certo? É composto de uma argola, uma arruela e duas porcas e um fixador, uma presilha, tá certo? Então, muita gente confunde e existe até a BNT criou uma norma que é montagem de andaime, onde a gente foi encontrar essa parte onde normatiza a utilização do clips e do cabo de aço para fazer o olhar, tá certo? Que é a 6494, tá certo? Quem quiser dar uma olhada pode chegar lá para ver o que a gente está falando aqui, tá certo? Muita gente fixa cabo de aço e pensa que está seguro. Na verdade, está criando ali uma armadilha. Porque você, quando precisar mesmo, ele não vai atender a sua necessidade e vai causar um acidente. Então, a forma correta de se utilizar o cabo de aço, na verdade, quando você tem um cabo, tá? Ele está aqui nesse sentido, e você vai necessitar fazer o olhar. O olhar que a gente chama é essa volta que se dá no cabo. A partir do momento que eu crio essa volta, eu determino aqui dois tipos de cabo. Vamos chamar esse maior aqui, que vai pegar carga, que é o de tração. Esse cabo aqui a gente vai chamar de cabo vivo, tá bom? E esse cabo que eu criei, a partir do momento que eu fiz o olhar, eu chamo esse cabo aqui, cabo morto. Então eu criei um cabo vivo, cabo de força, de tração, e eu criei um cabo morto, que não vai ter tração. Então, a gente chegou aqui, ó, determinou o olhar que a gente quer. Esse olhar, ele pode ter 15 centímetros, 20 centímetros, também a norma explica isso bem, tá certo? No cabo de 8 milímetros, acho que 15 centímetros seria ideal, tá certo? Para fazer esse olhar. Então, vamos fazer a fixação. A fixação é dessa forma, tá certo? Então, determinei o olhar, eu venho logo aqui para a extremidade do cabo morto. Então, meu primeiro clips, tá aqui o primeiro clips, ele tem que ficar a uma distância, tá certo? De pelo menos 15 centímetros. Eu não posso colocar jamais, vou voltar aqui, ó, eu não posso colocar jamais o clips aqui no final do cabo, de forma nenhuma. Eu tenho que dar uma distância de 15 centímetros, no mínimo, para poder colocar
o clips. O primeiro fazer a primeira clipagem, tá bom? A primeira clipagem. Sendo que, qual é a forma correta de se colocar esse clips? Desculpa, caiu aqui, ó. Tá vendo? Atrapalhado. Esse clips aqui eu tenho a forma correta. Então eu tenho duas formas aqui, né, no clips. Eu tenho a parte que faz essa volta, certo? Que é uma parte lisa. E tenho essa parte aqui de dentro, que é uma parte rugosa. Ou seja, quem está vendo aqui a foto, ó, seria essa parte lisa, essa parte aqui de cima. E aqui embaixo, você está vendo, por favor, Billy, bota aí o slide aí, por favor. Então, ó, aqui é essa volta que a gente tá vendo aqui, tá mostrando, é a parte lisa, tá certo? E essa parte aqui é a parte rugosa, que tem umas ranhuras, tá bom? Então, vamos estabelecer o seguinte, essa ranhura, ela deve estar voltada sempre para o cabo que vai tracionar, ou seja, o cabo que a gente denominou de vivo. Então, esse cabo tem que estar, a ranhura deve estar voltada para o cabo vivo. Por quê? Porque quando o cabo necessitar de fazer tração, ele vai atritar com essa parte, com essa ranhura. Então, realmente você vai ter que ter a ranhura voltada para o cabo vivo. Então, a gente vai ter que colocar no mínimo 3, a gente já colocou o primeiro, que é justamente a 15 centímetros aqui do final do cabo, morto, né? Do final do cabo morto. Coloquei a primeira. Depois, vamos para o tamanho do olhar que eu vou querer utilizar o cabo, tá certo? Seja eu laçando uma estrutura qualquer, num cabo de aço ou numa estrutura de concreto, eu determino o tamanho que eu vou querer, tá certo? Aí eu vou colocar o segundo clips, né? E o segundo clips também da mesma forma, ele tem que estar voltado para o cabo vivo, a ranhura, essa parte de dentro, tá certo? Onde contém as porcas, fica até mais fácil de decorar. Onde tem a porca, ela tem que estar voltada para o cabo que traciona, que vai receber carga, tá certo? O cabo vivo. E por último, eu tenho a primeira, né? A primeira clipagem, a segunda determinando o olhar. Eu defino aqui o meio, entre um e outro, né? O eixo, e coloco a última castanha, o último clips, tá bom? Então, essa é a forma correta da gente fazer o olhar de um cabo de aço. Nunca, jamais permitam que o cabo faça um tipo de emenda. Eu vou aqui fazer, mas considere que são 2 cabos. Já estourou o cabo aqui no meio, considere assim. Eu jamais poderia fazer uma emenda desse tipo aqui, ó. Um cabo paralelo ao outro e fazer a colocação dos clips aqui, uma emenda de cabo de aço. Por que isso aqui? Porque todos dois vão receber carga quando for tracionado. Então, um vai estar sempre voltado para essa parte aqui que não tem a ranhura, essa argola, né? Então, ele vai deslizar e realmente vai romper. Quando você realmente precisar, ele vai deslocar e vai romper o seu cabo, né? A sua emenda. Essa emenda não é permitida por norma, por lei, e está completamente errado, tá certo? Não façam isso. E se verem por aí alguma coisa parecida, pode tentar corrigir ou comunicar o superior imediato, ou você como técnico de segurança também pode logo fazer a correção, dizendo a forma correta é essa aqui, tá certo? Então vamos voltar aqui para o slide, Billy. Bem, então a gente tem aqui, ó, diante do que a gente falou, né? A gente tem o primeiro passo, né, que é a primeira clipagem, que é a primeira colocação do clips, né, que é o primeiro passo que a gente faz. Então, essa distância aqui é 15 centímetros, no mínimo. E outra coisa, o isolamento do cabo, eu esqueci até de mostrar. Volta aqui, Billy, por favor. Aqui, ó, geralmente na extremidade do cabo, né, existe, o cabo fica desfiando, como dessa forma aqui, ó, né, ele fica desfiando. Então, o ideal é que a gente faça a proteção desse cabo. Como é feito? Com a fita, né? É simples. É difícil controlar, né? Porque o trabalhador vai pegar, não tem a preocupação. Mas o técnico de segurança está todo dia na obra, ele pode verificar. Então, isso dá uma isolada aqui, né? Até mesmo para evitar que o cabo desfie. Faça esse tipo de ato aqui, ó. Desfiar completamente. E ele vai desfiando até chegar próximo à castanha. Então, a gente tem o primeiro clips. Vai estar aqui, o segundo passo seria a determinação do olhar, o tamanho do olhar, e o terceiro, a divisão entre eles, tá bom? Aqui a gente tem, mostrando que a forma é errada, né? Onde a ranhura, as porcas estão voltadas para o cabo morto, ó,
Tá vendo? Todo o cabo aqui, ó, todos os clipes estão voltados para o cabo morto. Então, a forma errada. A gente tá aqui, ó, dessa forma. Uma certa, essa aqui do meio errada e essa aqui certa. Por quê? O cabo que pega a tração é esse maior. E a porca está voltada para ele. Ok, correto. Nessa forma aqui, o cara pegou... Desculpa, voltar de novo. Nessa forma aqui,